Salve, salve alunos, seja bem-vindo ao canal do Estudo da Física com o professor Jojo. Nessa aula vamos falar sobre as cargas elétricas em campos magnéticos. Então vamos pegar alguns conceitos básicos, né? Então acompanhe comigo a leitura. Uma carga elétrica sobre a ação de um campo magnético sofre a ação de uma força magnética, tá? Então toda partícula carregada ou toda carga elétrica que está em um campo magnético, ela vai sofrer a ação de uma força magnética, tudo bem? Nesse caso, nós temos duas situações. A primeira situação, quando a força magnética é nula, e a segunda situação, quando a força magnética é diferente de nula, tudo bem? As duas situações abaixo ocorrem para que a força magnética seja nula. Então vamos ver como é que isso acontece. Primeiro, a carga elétrica está em repouso em um campo magnético, ou seja, uma partícula carregada com carga elétrica ou uma carga elétrica, se ela estiver em um campo magnético, mas ela estiver em repouso, ela não está se movimentando, ela não possui velocidade, então a força magnética atuante nessa partícula é nula, tudo bem? Segunda situação, quando essa carga elétrica se move na mesma direção do campo magnético, ou seja, eu tenho uma carga elétrica, ela possui velocidade, mas ela se move na mesma direção das linhas de indução, ou seja, do vetor indução magnético, tá? Nesse caso, a velocidade e o vetor indução magnético são paralelos, tudo bem? Então, veja as duas figuras que representam para a gente aquelas duas situações. Veja, nessa primeira figura aqui, nós temos que a força magnética ela vai ser nula, justamente porque a velocidade da partícula carregada também é nula. Então, você tem aqui ó, as linhas de indução, né, que tem o vetor campo magnético aqui, tá vendo? E essas linhas de indução geram vetores de campo magnético que são um campo magnético uniforme, tudo bem? Porque elas são igualmente espaçadas, mas a minha carga elétrica ela está em repouso, ela não se movimenta, ela não tem velocidade. Então o que acontece nessa situação? Ela não possui força magnética atuando sobre ela, ou seja, a força magnética é nula, tudo bem? Na segunda situação, nós temos que a força magnética também vai ser nula. Nesse caso, as partículas agora elas possuem movimento, só que a velocidade ela vai ser paralela ao vetor de indução magnética. Então veja as duas situações que isso pode acontecer. Nessa primeira situação, eu tenho as linhas de indução magnética, tá? Então tem aqui o vetor de indução magnética, todas elas são paralelas, tá? São uniformes porque estão igualmente espaçadas. Eu tenho uma partícula carregada e essa partícula ela é positiva e possui uma velocidade, onde essa velocidade ela tem, além de ser paralela ao vetor de indução magnética, ela também está no mesmo sentido. Veja, o vetor ele sai da esquerda para a direita, certo? E a velocidade? A velocidade também sai da esquerda para a direita. Então, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, a força magnética também é nula, tá? Só para lembrar vocês, quando eu tenho dois vetores que possuem a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo formado entre esses dois vetores é igual a 0 graus, tudo bem? Bom, na segunda figura aqui, então, nós temos uma partícula elétrica carregada, tá? Com uma carga positiva também. Ela possui velocidade. Essa velocidade está indo da direita para a esquerda, enquanto que o vetor de indução magnética vai da esquerda para a direita. As duas são na horizontais, então elas são paralelas, tudo bem? Só que os dois vetores estão em sentidos contrários. Enquanto a velocidade vai da direita para a esquerda, o campo magnético, o vetor indução magnético, ele vai da esquerda para a direita. Isso faz com que eles também tenham a velocidade com o magnético paralelo,
fazendo com que a força magnética seja nula. Entretanto, o ângulo formado entre os dois vetores é igual a 180 graus, tudo bem? Então, essas são as situações que acontecem quando a força magnética é nula, atuando numa partícula carregada em um campo magnético uniforme. No caso da força magnética ela ser diferente de zero, a partícula carregada eletricamente deve se movimentar em um campo magnético de forma não paralela. E assim, essa partícula sofrerá a ação de uma força magnética cujo módulo é calculado pela fórmula. Então vamos ver a fórmula aqui, tá, pessoal? Ó, presta bem atenção comigo. O módulo da força magnética é igual ao módulo da carga elétrica vezes a velocidade da partícula carregada vezes o módulo do vetor indução magnética, ou seja, do campo magnético, vezes o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, tudo bem? Então, θ é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, tudo bem? Então, vamos ver os casos onde é contemplado essa possibilidade para que a força magnética seja diferente de zero. Se você olhar aqui nessa figura aqui, tudo bem? Eu tenho as linhas de indução magnética. Essas linhas de indução magnéticas, elas são na horizontal, são paralelas, igualmente espaçadas, dando para nós a informação que o campo magnético, ou seja, o vetor de indução magnético, ele vai ser uniforme, tudo bem? Então veja que eu desenhei aqui duas partículas carregadas, essa é a partícula carregada Q1, tudo bem? Ela se movimenta nesse campo magnético numa direção inclinada, com uma velocidade V1, essa velocidade ela é diferente de zero, então ela está se movimentando, e ela forma aqui, ó, se você observar, ela vai formar aqui uma linha junto com o campo magnético, formando o ângulo, esse ângulo é de θ1, tudo bem? Então, nesse caso, existe uma força magnética atuando na partícula e essa força magnética é diferente de zero. E o módulo dela é calculado pelaquela fórmula da força magnética que está aqui em cima, em roxo, tudo bem? Na segunda partícula que foi desenhada, a nossa partícula 2, essa aqui, tudo bem? Ela também possui uma velocidade, ela tem uma velocidade V2, essa velocidade também é diferente de zero, tá? Tudo bem? E ela está formando um ângulo de 90 graus, ó, ela faz um ângulo de 90 graus com o vetor indução magnética, tudo bem? Então, esse ângulo formado 90 graus, ele também propicia com que a partícula sofra a ação de uma força magnética, tudo bem? Que é calculada pela fórmula que está aqui em cima. Uma observação importante nessa situação é que quando eu aplico o seno de 90 graus, isso é igual a 1. Então eu posso reduzir a fórmula para calcular a força magnética nessa situação como sendo força magnética igual QVB, ou seja, é o módulo da carga elétrica vezes a velocidade vezes o módulo do vetor campo magnético, tá? Ou do módulo do campo magnético, tudo bem? Vamos continuar aqui então. Bom, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho outra representação do campo magnético uniforme. Veja que eu tenho aqui o campo magnético, eu estou vendo a ponta da flechinha, então esse campo magnético ele é de saída do plano, tá? Ele é de saída do plano aqui do papel ou da tela do vídeo que você está assistindo, tudo bem? E eu tenho uma partícula carregada Q1 aqui, e ela se movimenta na direção vertical, tá? Então, eu estou na direção vertical aqui em relação a esse plano, tudo bem? Nesse caso, pessoal, se a gente puder olhar aqui essa representação do plano cartesiano, veja que eu tenho o meu vetor de indução magnética de saída do plano, certo? E a velocidade faz um ângulo de 90 graus na vertical, fazendo um ângulo de 90 graus entre eles dois, que gera um plano, tá? Um plano entre a força e a velocidade. Então, nesse caso, ele também está na situação onde eu tenho a ação de uma força magnética.
E para calcular essa força magnética, gente, é só pegar o valor da carga, multiplicar pelo valor da velocidade, vezes o valor do campo magnético. Porque, como a gente já viu, né, se o ângulo é de 90 graus, então significa que o seno de 90 graus é igual a 1. Por isso que o valor seno do ângulo não aparece na fórmula, tá? A gente está simplificando essa fórmula. Bom, nessa segunda situação aqui, pessoal, nós temos um campo magnético. Esse campo magnético ele é de entrada. Por que ele é de entrada? Porque eu estou vendo o xizinho, ou seja, a representação da bundinha da flecha do vetor, tá? Então, nesse caso, eu também tenho uma partícula carregada Q2 e ela também tem uma velocidade V2 na vertical, tá? Para simplificação do nosso exemplo. Então, se a gente olhar aqui o nosso plano cartesiano, nós temos que o vetor magnético ele é de entrada no plano da nossa tela do vídeo ou no plano do papel que você está estudando em casa, tá? E a velocidade é na vertical e a velocidade sempre faz um ângulo de 90 graus com o campo magnético, propiciando assim um plano entre a velocidade e a força magnética, o campo magnético, né? Então, o que nós temos aqui? Essa partícula também, pelo mesmo motivo da de cima, vai receber a ação da força magnética, tá? Então, para mim calcular o módulo da força magnética, é pegar o módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o módulo do campo magnético, tá? Mais uma vez, lembre, o ângulo é de 90 graus, portanto, a parte do seno de 90 graus é igual a 1, a gente não precisa colocar ela na fórmula simplificando ela, perfeito? Dessa forma, quando o ângulo de 90 graus, sendo o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor indução magnética, a fórmula para calcular a força magnética se reduz para F, ou seja, a força magnética, né? O módulo da força magnética é igual o módulo da carga vezes a velocidade vezes o módulo do vetor no módulo do campo magnético, tá? Dessa forma, ou seja, agora a gente, para que a gente possa determinar a direção e o sentido do vetor da força magnética, nós temos que usar a regra da mão espalmada direita ou a regra da mão esquerda. Isso mesmo, você não ouviu nada errado, tá? Eu até agora estava calculando apenas o módulo da força magnética e as situações que ela aconteciam. Mas como a força magnética ela é um vetor, eu preciso, além do módulo, descobrir a sua direção e o seu sentido. Para isso, a gente vai usar duas regras, tá? A regra da mão espalmada direita e a regra da mão esquerda, tá? São duas regras. Bom, então vamos ver aqui como é que elas funcionam. A regra da mão direita, ela é aplicada para determinar a direção e o sentido da força magnética. Para isso, a gente vai usar o recurso visual, que é esse desenho da mão direita, que está aqui, tá? Se você pegar a sua mão direita e espalmar ela, tá? E você colocar ela em cima da mesa, você vai perceber que eu tenho esses 4 dedos, né? Apontam para a direção do vetor campo magnético, tudo bem? Beleza, né? E o dedão, professor, o que acontece? Ele sempre vai ter que fazer um ângulo de 90 graus, tá? Com relação aos outros dedos, tá? E ele vai representar a direção do vetor da velocidade, tudo bem? Então, cadê a força magnética? Bom, a força magnética, pessoal, é um vetor perpendicular ao plano da palma da mão, ou seja, ao plano formado pelo campo magnético vetor, tudo bem? É um plano, e ele é perpendicular a isso, ou seja, a sua palma da mão, ela mostra a direção que a força magnética está atuando, a direção e o sentido, tá? Ou seja, para cima, nesse caso, verticalmente para cima do plano, quando a carga ela for positiva, tá? Porque se a carga elétrica ela for negativa, então eu inverto o sentido do vetor força magnética e represento ele para baixo, tá? Então essa força magnética aqui, ou seja, direção vertical para baixo, é justamente quando eu tenho uma carga negativa,
tudo bem? Não é muito difícil, né? Então, veja essas duas situações que eu coloquei abaixo. Eu tenho esse campo magnético de saída e eu tenho uma partícula carregada eletricamente, uma carga Q1, que se movimenta na horizontal. Tá? Então, se eu usar a regra da mão direita, ou seja, eu apontar a partícula de saída e apontar o meu dedão na parte horizontal da esquerda para a direita, a palma da mão, eu estou vendo ela, ou seja, ela está na direção vindo para mim, certo? Ou seja, então ela está na direção para baixo, tá? Ou seja, eu tenho uma força magnética aqui verticalmente para baixo, tudo bem? É isso aqui que eu tenho a força magnética, ok? E no outro desenho eu tenho um campo de entrada no papel, tudo bem? Então vou fazer o mesmo esquema, vou colocar a mão no sentido de entrada, vou mudar a ponta de direção do negócio, da velocidade, que é da direita para a esquerda. Então a força magnética ela continua vindo verticalmente para baixo. Então ela tem aqui força magnética verticalmente para baixo. Pessoal, por favor, não confundam isso, tá? Isso não é via de regra, não é sempre apontado verticalmente para baixo, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma outra partícula carregada aqui, não sei, uma partícula Q3, colocar uma velocidade dela verticalmente para cima, tá? Fazer a regra da mão direita, ou seja, o campo de saída verticalmente para cima, e aí a força magnética ela vai estar da esquerda para a direita na horizontal, tá? Ela vai fazer desse jeito. Pessoal, não existe uma forma muito fácil de aprender isso, né? Se você não pegar a sua mão direita e ficar brincando com ela no ar, colocando os dedos na direção do campo magnético, o dedão na direção da velocidade e ver para onde a força tá sendo aplicada, tá? Tem que fazer essa brincadeira sempre, tudo bem? Bom, vamos ver a regra da mão esquerda agora, então. Na regra da mão esquerda, pessoal, eu só vou usar os 3 dedos, né? Que é o nosso dedão, o indicador e o pai de todos, certo? Então, o dedão, ele vai estar representando a direção da força magnética. Ele que vai me dizer para onde está indo a força magnética. Mas o indicador, ele me dá a direção do campo magnético e o pai de todos a indicação da velocidade. Tudo bem? Então, a gente sabe que o vetor velocidade e o vetor campo magnético geram um plano, tudo bem? E a gente sabe que a força magnética sempre é perpendicular a esse plano. Perfeito. Então, como é que eu faço? Mesma brincadeira. Pega a sua mão esquerda aí, faz certinho os dedos e brinca com os exemplos que está aqui embaixo. Então, ó, eu tenho esse campo de saída, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o meu indicador apontando de saída da folha do papel, tudo bem? E eu tenho a velocidade para cima, então a velocidade está para cima. O meu dedão ele ficou na horizontal, tudo bem? Ele ficou na horizontal, apontando da esquerda para a direita. Então a força magnética está para cá. Perfeito, né? No nosso segundo desenho, faz a mesma coisa, tá? Só que agora o campo magnético é de entrada. E no campo magnético de entrada, eu coloco o meu indicador entrando na minha tela aqui, tudo bem? Faço a meu pai de todos apontar na vertical, ou seja, para baixo. Então o meu dedão ele vai apontar na horizontal novamente, também da esquerda para a direita. Então ela tá lá, né? Nossa, o professor ficou muito feliz nos 2 exemplos que ele colocou, né? A impressão que dá é que a força magnética vai ser no mesmo lugar. Então vamos colocar uma outra partícula aqui, ó. Eu coloco uma partícula carregada aqui, essa partícula tem uma carga também, tá? E eu vou colocar ela nesse sentido, ou seja, a velocidade dela na horizontal, tá? Da esquerda para a direita. Então vamos usar a regra da mão esquerda novamente. O dedão aponta para saindo, tá? A velocidade aponta da esquerda para a direita. Então a força magnética ela está apontando na vertical para baixo. Então a força magnética está assim. Já mudou a direção e o sentido da força magnética, certo? A regra é a mesma, tá, pessoal? Essa direção da força magnética é porque a carga elétrica ela é positiva. Se a carga elétrica for negativa, então eu mudo a direção dela apontando para baixo. Então a força magnética seria para baixo, porque a carga aqui é negativa, tudo bem? Perfeito. Bom, então agora vamos aplicar o que a gente aprendeu até agora, né?
Nesse momento, eu convido você a apertar o pause aí do vídeo, tá? E tentar fazer esse exercício sozinho, olhando o que você aprendeu nessa nossa videoaula, tá? Voltamos daqui a pouco para ajudar você a resolver o exercício. Olá, voltamos, né? Eu espero que você tenha conseguido resolver o exercício. Ele não é tão difícil assim, certo? Então vamos me acompanhar a leitura, por favor. Uma partícula de carga elétrica Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, essa informação aqui é o valor da carga elétrica, tá? É lançada num campo magnético uniforme de intensidade B igual a 4 vezes 10 a terceira Tesla, tá? Então, essa é a informação do campo magnético. Com uma velocidade de 20 metros por segundo, essa é a informação da velocidade, sendo V perpendicular a B, tá? Então, se ela é perpendicular até um ângulo de 90 graus, eu posso simplificar a fórmula, né? Conforme a figura, determine o que ele quer: a intensidade, a direção e o sentido da força magnética que atua na partícula. Então, eu quero caracterizar o vetor. Bom, pessoal, intensidade de um vetor é o módulo dele, tá? Então, eu quero calcular o módulo primeiro. Para mim calcular o módulo dele é só colocar na fórmula, né? Força magnética igual a QVB, tudo bem? A carga é 2 vezes 10 a menos 6, a velocidade é 20 e o campo magnético é 4 vezes 10 a terceira. Então, vamos separar os números. Vai ficar 2 vezes 20 vezes 4. E vamos colocar aqui as potências usando a propriedade de potência. Se eu tenho duas potências multiplicadas, eu conservo a base e somo os expoentes. Vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 20 dá 40, e 40 vezes 4 dá 160. Vezes 10. Bom, menos 6 mais 3 dá menos 3, certo? Resolver isso aqui é lembrar que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um expoente negativo, então eu tenho que ter vírgula, e eu tenho que ter 3 casas decimais após a vírgula. Então eu pego o primeiro número que eu tenho aqui, que é o 0, e escrevo o restante, 6, 1. O que faltou você completa com 0, tá? Risco o último 0 que não precisa, então a força magnética é igual a 0,16 newtons. Bom, esse é o módulo, certo, gente? E para mim determinar a direção e o sentido dessa força magnética, como é que eu faço? Uso a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda. Tá? Bom, olha só que legal. Você tem o dedão, né? O indicador e o pai de todos, né? Que são o nome dos dedos, certo? Se você fazer assim, ó, faça bom vestibular. Então, o seu dedão sempre vai apontar para onde está a força magnética. O seu indicador sempre vai apontar onde está o campo magnético. E o pai de todos sempre vai indicar para onde está a velocidade. Tá? Então, meu campo magnético, ele é um campo de entrada, certo? Entrada. Então, meu indicador está apontando para dentro da tela do meu computador, certo? O meu pai de todos vai apresentar a velocidade, ou seja, na vertical para cima. Então, vou colocar ele na vertical para cima, certo? Significa que o meu dedão ele ficou apontando, ele ficou na horizontal, mostrando da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui a nossa força magnética, porque essa carga ela é positiva. Caso fosse negativa, era só colocar ela em vez da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tudo bem? Então tá aí. Então, agora que eu sei como é que está a força magnética, qual que é a direção? A direção é na horizontal. E o sentido dela, ou seja, o sentido da força magnética, é da direita para a esquerda, tá? Então eu tenho módulo, direção e sentido da força magnética, tá? Bom, eu tenho certeza que vocês acertaram esse exemplo. Vamos agora continuar aqui falando de uma coisa muito interessante, tá? Ó, quando uma partícula carregada movimenta-se perpendicular ao campo magnético, tem-se que a força magnética ela é perpendicular à velocidade. Dessa forma, temos que a força magnética é
a resultante centrípeta. Pessoal, isso é muito importante, tá? Eu tô falando para você que a força magnética, ela vai fazer a ação da força centrípeta. Então, se eu tenho a resultante centrípeta, o que vai resultar? Resulta que a partícula carregada tem movimento circular uniforme. Então, veja, eu tenho um campo magnético na figura. Nessa figura, esse campo magnético é um campo de entrada. E nesse caso, o que significa? Eu tenho uma força magnética, ó, a minha partícula está aqui em cima, velocidade lá na horizontal da direita para a esquerda. Usando a regra da mão esquerda ou da mão direita, eu tenho que a força magnética ela é na vertical de baixo para cima, e a velocidade e a força magnética são perpendiculares entre si. Então, essa força magnética, ela faz o papel da força centrípeta. E nesse caso, essa partícula, então, ela vai ter uma resultante entre a velocidade e a força, né, que vai fazer com que ela faça um movimento circular, tá? E todo movimento circular, ele tem o quê? Ele tem o raio, gente. Ele tem o raio, certo? E além disso, dado esse ponto que ele está aqui, se ele dá uma volta completa em torno dessa trajetória, quando ele chega no mesmo ponto, eu tenho um T, né, que nós chamamos de período, certo? Então, é interessante para mim saber como calcular o raio da trajetória dessa partícula carregada quando ela se movimenta num movimento circular uniforme devido à ação do campo magnético e saber calcular o seu período. Então, vamos ver isso. Então, como é que nós calculamos isso? O raio da trajetória, ele vai ser calculado por essa fórmula, ou seja, o raio é igual à massa da partícula vezes a velocidade da partícula dividido pela carga elétrica da partícula vezes o módulo do campo magnético. Tá? E eu consigo achar o raio. Não pode esquecer que a massa ela tem que ser medida em quilograma, que a velocidade tem que ser medida em metros por segundo, que a carga tem que ser medida em coulomb e que o campo magnético ele tem que ser medido em Tesla. Isso vai me garantir que o raio ele vai ser encontrado em metros, tá? E como é que eu calculo o período? Então tá, o período da partícula, né, quando ela dá uma volta completa no movimento circular uniforme, né, vamos voltar aqui, ó, dá uma volta completa aqui nesse movimento circular uniforme, o período dele é calculado como sendo 2 vezes π vezes a massa da partícula dividido pela carga da partícula vezes o campo magnético da partícula. O que a gente não pode esquecer? O π, e muitas vezes eu uso o valor de 3,14, mas ele pode ser aproximado para 3, dependendo do exercício, ou 3,1, conforme o exercício está colocando. A massa, como na forma do raio, ele tem que ser medida em quilograma, e a carga da partícula tem que ser medida em coulomb, e o campo magnético da partícula tem que ser medido em Tesla. Isso me garante que o período ele vai ser medido em segundos, tá? Em segundos. Uma coisa interessante é o seguinte: o período do movimento da partícula ele não depende da velocidade. Uma partícula entrou com 10 metros por segundo, depois entrou com 20. Mudou o período? Não vai mudar o período. O período é o mesmo, ele só vai andar mais rápido porque o raio vai ser maior. Tá? O raio que depende da velocidade. O raio ele é proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade da partícula, maior o raio. Vamos fazer um exemplo então, para ver se você conseguiu entender esses conceitos. Dá um pause aí no vídeo, tá? E aí você tenta fazer o exercício, a gente volta já um pouquinho para ajudar vocês. Estamos de volta. Eu espero que você tenha conseguido fazer o nosso exercício aqui, o nosso exemplo. Então acompanhe comigo a leitura. Ó. Um próton com carga Q e massa M penetra numa região do espaço onde existe exclusivamente um campo de indução magnética B, uniforme e constante conforme a figura abaixo. Determine o módulo do campo magnético B para que a carga lançada com velocidade V de 1 vezes 10 a 6 metros por segundo
descreva a trajetória circular indicada de raio igual a 2 metros. O que ele deu aqui para você? A razão da massa-carga, ou seja, a massa dividida pela carga vale quanto? 1 vezes 10 a menos 8, tudo bem? Então, perfeito. O que ele quer que a gente calcule aqui, pessoal? Ele quer calcular o campo magnético, certo? Então, vou colocar na forma do raio. Raio é igual ao quê? Massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Tudo bem? Vou substituir os valores aqui na fórmula. Ó, o raio vale quanto? 2 metros. O quanto vale a massa dividido pela carga? Ele deu como sendo 1 vezes 10 a menos 8. A velocidade dela? Ele falou que vale 1 vezes 10 a menos 6. E o campo magnético é o que ele quer determinar. Então, vou trocar o campo magnético de lugar com 2, e eu tenho que B é igual a 1 vezes 1, dividido por 2, vezes 10 a menos 8, mais 6, tá? Que é a mais 6 o expoente. Então, 1 vezes 1 é 1, dividido por 2 é meio, vezes 10, o quê? A menos 2, certo? Menos 2. Então, seria 0,5 vezes 10 a menos 2 Tesla, tá? Se eu transformar isso em notação científica, né, gente? Eu preciso passar a vírgula uma casa decimal para trás, então tirar menos 1 aqui novamente. Isso vai dar 5 vezes 10 a menos 3 Tesla, ou 5 militesla, tá? Essa seria a resposta. Tenho certeza que vocês acertaram aí, tá? Essa foi mais uma videoaula do professor Jojo no estudo da física. Se você gostou do nosso vídeo, da nossa videoaula, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Clique nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. E bom estudo, até mais!